Olá, muito boa noite. Hoje, 5 de novembro de 2021, mais uma semana finalizando. Lembre-se de acessar o portal guará.com. Novo ensino médio, alunos estão preparados. Secretaria de Educação está promovendo uma consulta pública. Itinerários formativos para a rede estadual de ensino. Incêndio em Casebres, embaixo da ponte do São Francisco, por pouco não termina em tragédia. Defensoria Pública esteve no local. Mês de novembro e mais uma ação do programa Dívida Zero do Procon para negociar débitos do consumidor. A Assembleia Legislativa aprova projetos de lei que devem favorecer transparência na execução de obras públicas. E ainda, as ações dos grupos médicos, em alusão ao Novembro Azul, mês de atenção ao câncer de próstata. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Destaque de hoje do Jornal da Guará trata sobre o ensino. A partir do ano que vem, já passa a valer o novo ensino médio. A proposta é de aumento de carga horária de 4 para 5 horas diárias e uma maior autonomia para os alunos. Agora, os jovens vão poder escolher as disciplinas complementares com as que mais tiver afinidade. Aqui no Maranhão, alguns pontos vão seguir o método tradicional, de acordo com a organização curricular. As escolas já começam a se preparar para as mudanças que devem acontecer com a implantação do novo ensino médio no próximo ano. Na prática, o tempo mínimo do estudante na escola foi ampliado de 800 horas para 1.000 horas anuais, além de trazer uma nova organização curricular que seja mais flexível e contemple uma Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes. Com essa lei, nós temos uma carga horária mínima de 3.000 horas e uma organização curricular diferenciada. Nós temos uma parte de base comum, que tem que se cumprir todos os objetivos de aprendizagens que constam na Base Nacional Comum Curricular, e temos uma outra parte nesse currículo que é organizado por itinerários formativos, que estamos chamando de itinerários formativos, está na lei, que é uma ampliação, um detalhamento maior de determinadas áreas, e aí vai ser uma opção do estudante. Até 19 de novembro, acontece consulta pública para que a população avalie os itinerários formativos. A consulta será via formulário pelo Google Forms, disponível no site educação.ma.gov.br. A partir dessa consulta que está disponibilizada no site, na internet, para que os estudantes, os professores possam contribuir, apresentar as suas contribuições para que se construa esses itinerários formativos. Aqui também no Estado, a Secretaria, a Rede Pública será organizado por áreas, mas permanecerão os componentes curriculares. Não há supressão de componente curricular, como foi falado anteriormente, a gente teve toda uma discussão nacional, porque essa reforma atinge todo o país, com a supressão de determinados componentes curriculares, sociologia, filosofia. Na rede pública não haverá. Mas e os estudantes? Como estão lidando com essas mudanças? Ana Beatriz pontua que, nesse processo de mudança, é importante o diálogo. Falar sobre o novo ensino médio é muito recente para se dar uma resposta muito certa. Mas o apelo que tem que se fazer aos estudantes e aos professores é o diálogo. A gente precisa ter o diálogo dessa volta, a gente tem seres políticos, claro, nos espaços de decisão, mas para falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, a gente precisa ouvir as representações estudantis, como os grêmios, conselhos de líderes, e os professores, assim como os coordenadores de áreas, os professores de português, de matemática, da área técnica, para que junto com esse diálogo a gente crie o melhor ensino médio para todos nós. Bom, já que falamos em educação, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União de hoje uma portaria que prorroga para o dia 31 de dezembro o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamentos concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, simplificado e não simplificados no primeiro e segundo semestres de 2021. Os aditamentos de renovação semestral devem ser feitos por meio do sistema informatizado do FIES, que está disponível na página eletrônica do Ministério da Educação. O FIES é o programa do governo federal que tem como meta facilitar o acesso ao crédito
para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. E agora, mudando de assunto, com uma notícia que pegou a todos de surpresa logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Casebres improvisados que ficam embaixo da ponte do São Francisco pegaram fogo. Por pouco não termina em tragédia. O material das casas com tapumes e papelões tem alto poder inflamável. Em poucos minutos, tudo foi destruído. Bombeiros estiveram no local. A Defensoria Pública do Estado já acionou o município de São Luís para garantir abrigo decente àqueles que ficaram sem teto. Leia conta que tudo aconteceu muito rápido. Tudo muito rápido. Teve que ter uma percepção muito rápida do que estava acontecendo. Os ventiladores começaram a parar. Em alguns barracos a energia começou a oscilar e um cheiro de queimado muito forte. Então a gente foi saindo dos barracos e a gente foi vendo o foco de incêndio em alguns barracos. Quando deu início, deu muito rápido, porque as paredes aqui elas são feitas de PVC, de plástico, tudo muito inflamável. Então começou o incêndio, não teve tempo de pensar, tem pessoas que nem abriram a porta, se jogaram. E a gente saiu gritando, pedindo ajuda para todo mundo, alguns moradores viram, mas era muito fogo, quanto mais água a gente jogava, mais o fogo se alastrava. E aí os vizinhos, pessoas de outro lado, a gente também quer agradecer os moradores do outro lado também que vieram, ajudaram a gente, deram suporte, ligaram para o corpo de bombeiro, tentaram tirar algumas pessoas. O fogo teve início por volta das 5 horas da manhã, atingindo parte dos barracos feitos de PVC e madeira, situados nessa ocupação embaixo da ponte do São Francisco. Não houve feridos. Graças a Deus que não aconteceu o pior, que não houve mortes, mas a gente também está sentindo falta dos animais que viviam aqui com a gente, que são gatos, cachorros, que infelizmente a gente não conseguiu encontrar e que a gente acha que morreram queimados. Representantes da Prefeitura e da Defensoria Pública Estadual estavam no local conversando com as famílias. A Defensoria, que já faz o acompanhamento das 60 famílias que moram no local, está articulando as providências emergenciais. Estamos tentando conseguir um apoio emergencial para elas, cestas básicas, acolhimento para quem não tem onde ficar, inclusão no programa de aluguel social, roupas, aquilo que pode ser emergencialmente conseguido para tentar dar um mínimo de conforto para essas famílias. Dona Marlene é uma das desabrigadas. Apesar de ter perdido tudo, agradece o fato de que todos conseguiram escapar com vida. Ninguém se feriu, ninguém se queimou, graças ao nosso bom Deus, que nós todos estamos vivos aqui para contar a história. Leia pede ajuda também para a comunidade. Então eu queria que as pessoas ajudassem a gente, os empresários, as pessoas que pudessem ajudar a gente, que nos ajudassem agora, porque a gente ficou numa situação muito complicada. Meu nome é Leia Vieira, meu número é 985-29-27-21. Gente, procura a gente, ajuda a gente, que a gente está precisando mais do que nunca agora. Obrigado. A Prefeitura também está fazendo o que pode e deve fazer muito por eles. E agora, números do trânsito de São Luís. Segundo o balanço do Grupo Tático de Trânsito da SMTT, a quantidade de acidentes na cidade diminuiu. A capital São Luís registrou 351 acidentes no mês de outubro. A quantidade de acidentes é inferior ao registrado no mês de setembro, que ultrapassou os 500 casos. Esses números representam a quantidade de chamados atendidos pela equipe do GTT aqui na capital. Na última semana do mês, o relatório apresentou 86 atendimentos periciais de acidentes de trânsito, registrados entre os dias 25 e 31 de outubro. A gente segue agora para o intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a campanha do Novembro Azul. Eu volto já. Estamos de volta e agora com as informações sobre investimentos feitos pelo governo do estado nas cidades de Guimarães e Cedral. As duas cidades da Baixada foram visitadas pelo governador e a sua equipe. A agenda teve início no município de Guimarães, onde a comitiva do governador fez a visita à cidade e também a entrega de ações e anúncio de investimentos. O governo entregou cestas básicas do programa Comida na Mesa, 3 toneladas foram entregues. Também kits esportivos e cartões do Vale Gás. A visita do governador Flávio Dino também garantiu a ordem de serviços de obras contemplando convívio social, esporte e pavimentação de vias urbanas. A gente só tem a agradecer ao governo do estado por essa parceria. Somos um município pequeno, mas é um município que tem muito ainda a oferecer a seus habitantes. Então a gente só tem a agradecer ao governo do estado por essa grande parceria. Em Cedral,
A visita também contemplou a cidade com um pacote de obras. Na ampla lista de benfeitorias está a pavimentação em bloquetes, entrega de delegacia e viatura, distribuição de cartões Vale Gás e alimentos do Comida na Mesa, além de equipamentos para impulso da atividade pesqueira. A Ponte Central Bequimão, uma das grandes obras do governo na região e que está em fase final de construção, foi citada pelo governador. A Ponte Central Bequimão é o maior projeto de desenvolvimento dessa região. É muito importante que nós preparemos todas as cidades, porque a movimentação econômica, a movimentação de pessoas, o turismo, vai aumentar muito em toda essa região, inclusive na cidade de Guimarães. Guimarães é uma cidade tradicional, com muitas belezas naturais e muitos equipamentos culturais, muita produção cultural. Aqui, por exemplo, é uma referência da vida da grande escritora Maria Firmina dos Reis. Então isso mostra a força dessa cidade e nós trouxemos hoje investimentos em todas as áreas, em parceria com a Prefeitura Municipal, reforma de escola, infraestrutura para a cidade, praça da família, investimentos sociais, equipamento para os pescadores, cestas básicas, melhoria de acesso às praias, de modo a que a cidade de Guimarães esteja pronta, porque a partir de janeiro, com a inauguração da ponte, tenho certeza que a cidade de Guimarães vai ser ainda mais conhecida, ainda mais reconhecida, estará mais bela e vai gerar oportunidades para todos os cidadãos e cidadãs de Guimarães e de toda essa região. Final de ano já batendo em nossa porta e que muita gente quer é poder ter de volta seu poder de compra. O programa Dívida Zero do Procon está sendo retomado no Shopping da Ilha. Lembre-se de levar seus documentos pessoais, comprovantes de endereço e algo que comprove a dívida para ser negociada. Dona Sônia procurou o Procon após acumular algumas dívidas em uma faculdade particular. Ela teve que trancar o curso de serviço social. Até tentou negociar com a instituição, mas não conseguiu. Além do valor ser um pouco alto, eles dificultam muito na hora de negociar com o aluno, né? Então eles acabam perdendo o aluno para não negociar uma forma que dê no orçamento do aluno. O Diógenes também procurou o Procon para tentar resolver uma pendência com uma operadora de telefonia móvel. Dá uma ajuda e tanto aí para a galera que está meio aperreada, ainda mais nessa crise econômica que nós estamos vivendo no momento. Caiu numa boa hora. O Diógenes e a Sônia aproveitaram a ação do Procon, o Dívida Zero, que reuniu 20 empresas para renegociação. Aqui nós oferecemos condições de parcelamento para tirar o consumidor do vermelho, renegociando seus débitos para que tenha uma melhora na qualidade de vida. Aqui em São Luís, o índice de endividamentos acumula vários meses em alta. Segundo uma pesquisa da FEComércio, mais de 80% da população está endividada, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 estão com dívidas em atraso. É muito importante que essas famílias que sofreram o impacto da pandemia com restrição sobre a sua renda, nesse momento sigam neste caminho do planejamento orçamentário, do planejamento familiar, para que possam sair desse alto nível de endividamento, que é inclusive maior do que a média nacional, que é de 74% de famílias endividadas, para que a gente possa chegar até o final do ano com essas famílias com um espaço na renda para voltar a comprar. Para renegociar a dívida, o consumidor precisa levar a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e renda, além de algum documento que identifique a dívida. As empresas parceiras estão retirando juros e multa e parcelando em até 60 vezes, conforme a Lei 14.181. O programa Dívida Zero está ocorrendo aqui no Viva do Shopping da Ilha, de segunda a sábado, de 9 às 18 horas e vai até o dia 30 de novembro. A dona Sônia espera chegar a um bom acordo e resolver o quanto antes essa pendência. Eu vou tentar, né? Ainda não cheguei assim a achar que está bem confiante não, mas eu vou tentar. Para negociar, tentando resolver. Estou tentando resolver. Vamos ver se o lado humano da faculdade fala, né? Porque por enquanto é somente o lado financeiro. Informações da Assembleia Legislativa do Maranhão foi aprovado em segundo turno um projeto de lei que propõe que estabelecimentos comerciais repassem troco somente em dinheiro, na falta ou insuficiência do troco. O fornecedor deve arredondar o valor do produto ou serviço para baixo, não podendo o consumidor ficar sem troco ou ser obrigado a receber
outra mercadoria como diferença, sob pena de configurar venda casada. Ainda é muito comum fornecedores, na hipótese de não possuírem o troco integral, arredondarem aí o valor do produto ou serviço para cima ou mesmo substituir ilicitamente por outras mercadorias como balinhas, chicletes, doces, entre outros itens. Outra aprovação na Casa Parlamentar trata de obrigatoriedade disponibilização do QR Code em todas as placas de obras públicas estaduais. Esse código dará acesso às informações importantes, inclusive sobre eventuais aditivos contratuais e outros aspectos da obra. A proposição estabelece ainda que as informações disponibilizadas nos sites devem ser acessíveis aos deficientes auditivos e visuais ou com limitação física, seguindo as diretrizes da acessibilidade e para conteúdo web. A gente segue para mais um intervalo. Na volta, o assunto sério de hoje é o Novembro Azul. A gente volta já. A previsão para amanhã é que a partir de 1h35, a baixa-mar estará com 0,3 centímetros. Às 7h40, a pré-mar estará medindo 6,5 metros. À tarde, a partir das 13h54, a baixa-mar estará com 0,1 centímetros. E às 19h53, a pré-mar estará medindo 6,5 metros. Voltamos e com apoio a mais um ano de campanha especial, diante de tantos casos apontados sobre o câncer de próstata. Você vai acompanhar informações sobre o Novembro Azul. É um mês em que a equipe médica chama a atenção para que homens busquem realizar exames e evitar tratamentos pesados contra o câncer, uma vez diagnosticado. Os dados do Instituto Nacional de Câncer revelam a gravidade da doença. No ano passado, foram diagnosticados mais de 60 mil casos de câncer de próstata no país e 16 mil pessoas morreram vítimas dessa doença. No Maranhão, de 2019 até agora, 1.566 casos da doença foram notificados, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Uma doença que, de acordo com este especialista, em muitos casos, surge de forma silenciosa e sem sintomas. O câncer de próstata é um câncer que dá numa glândula situada na região pélvica. Tá? Muitas vezes o câncer de próstata ele inicia de forma assintomática. O paciente não apresenta sintomas e começa a apresentar um nódulo na próstata. Esse é o melhor momento para o diagnóstico, pois nesse momento a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, levando o paciente até a cura. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Durante todo o mês, órgãos relacionados ao sistema de saúde realizam a campanha Novembro Azul, que tem como objetivo alertar os riscos dessa doença e combater o preconceito que muitos têm em procurar um especialista. É um pouco mais raro, né? Antes dos 40 anos é um pouco mais raro, mas a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a gente siga os guidelines europeus e americanos, né? Que recomendam, tá? Que a gente faça essa investigação acima dos 50 anos nos pacientes que não têm fator de risco e a partir dos 45 anos naqueles pacientes que têm fator de risco. Quais são os principais fatores de risco? Histórico familiar, tá? E ser pacientes da raça negra. Então, esses pacientes têm que ser avaliados de forma mais precoce para poder fazer um diagnóstico mais preciso. E ainda falando em saúde, hoje aconteceu uma ação social Saúde nas Feiras, lá no Mercado das Tulhas. As atividades são direcionadas exclusivamente aos feirantes, diante da sobrecarga de trabalho, que às vezes não podem ser atendidos em horários especiais. Com a vida corrida, muitas pessoas não encontram tempo para consultar um médico. Este é o caso de seu Rosinaldo, comerciante de bebidas no Mercado das Tulhas, na Praia Grande. Ele conta que se não fosse a ação, não estaria ali para contar a história. Olha, isso é muito importante, essas ações sociais, como o dono Ivanilde sempre traz para dentro do mercado da Praia Grande, entendeu? Porque muitos comerciantes não têm tempo de ir no médico, entendeu? Eu descobri o que eu tinha pela essa ação aí, entendeu? Porque se não fosse eles, eu não sabia onde eu estava hoje. Ele está se referindo à ação Saúde nas Feiras, que tem a intenção de sensibilizar e facilitar o acesso a serviços e informações relacionadas à prevenção de doenças para uma vida saudável.
Uma parceria da FEComércio, SESC, Prefeitura de São Luís e Sindifeirantes. A ação tem como público-alvo os feirantes, mas é aberto também à comunidade. A receptividade tem sido muito boa. Nós temos esse trabalho integrado de ações que envolvem a atenção primária à saúde, a vigilância em saúde, em parceria com a FEComércio, com o Sindicato dos Feirantes e o SESC Saúde. E os feirantes têm recebido muito bem, já visto que eles têm maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde porque eles trabalham diuturnamente. E isso faz com que eles não busquem os serviços de saúde nos dias normais de funcionamento. A equipe multidisciplinar estava a postos para os atendimentos logo na entrada da feira, com orientações sobre a saúde do homem, também saúde bucal. Os comerciantes aproveitaram também a consulta médica, aferição de pressão e glicemia. É porque daqui é que a gente sabe o que tem, o que não tem, o que precisa. Aí a pessoa só, como se diz, se previne, entendeu? Vamos falar agora de literatura. Estudantes do IEMA São José de Ribamar marcaram presença na 4ª edição da FLIM, que é uma feira literária de Itapecurum. Confira. Enquanto muitos municípios ainda não conseguem avançar com práticas extracurriculares nas escolas, a cidade de Itapecuru deu início à sua 4ª FLIM, Festa Literária de Itapecuru Mirim, preservação da memória e incentivo à cultura. O tema este ano é Itapecuru, o Rio da Vida Maranhense. A atividade foi montada em praça pública da cidade, ambiente aberto e com as devidas proteções diante da pandemia do coronavírus. A organização elaborou 3 dias de atividades, contemplando rodas de debates literários, feiras, apresentações culturais, com a presença de escritores. Nós precisávamos de pensar numa ação, que viesse cobrar das autoridades a preservação do rio Itapecuru, certo? Ele está muito degradado, os impactos ambientais são muito grandes e nós precisávamos fazer isso. E aí surgiu a ideia de fazermos uma petição eletrônica que as pessoas estão assinando, né? E que vai gerar um documento que será entregue ao governo do estado e à Assembleia Legislativa cobrando providências para a preservação do rio Itapecuru. Alunos do IEMA São José de Ribamar, mais um ano, marcaram presença na FLIM. Vale destacar que aqui a instituição já realiza uma ação intitulada Geleitura, uma ação que leva a literatura por todos os cantos. A coordenação contribuiu com a realização da atividade em Itapecuru. Perceber que a vida e a vida dentro dos livros, né? E a gente está aqui mais uma vez trazendo projetos de leitura, apresentamos outros projetos, a exemplo do Poético, Sociedade dos Poetas, dos Leitores Subversivos, melhor dizendo, de repente literatura, mas o carro-chefe é o Geleitura, que é esse pegar livro e deixar com que ele vá, com que ele refresque as ideias como a gente gosta de. Bom, e para encerrar, lembrar você que amanhã, sábado, dia 6 de novembro, tem vacinação contra a Covid-19 acontecendo nos postos de vacinação da Prefeitura de São Luís, Sebrae, UFMA, no IFMA Maracanã, também no Shopping da Ilha e no Selma. Fique atento, consulte aí o seu cronograma para poder se vacinar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar também as programações locais que acontecem durante o sábado, no final de semana. E eu recomendo aí o Mandou Legal, começa às 8h30 da manhã no sábado. Ótimo final de semana, a gente se vê na segunda. Tchau.